presta bem atenção no que esta pregadora adventista ela falou. Não sai do vídeo por nada. O link da mensagem completa está aqui na descrição, caso você queira acompanhar a mensagem por completo, tá bom? Que Deus te abençoe e fica no vídeo até o final. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso que a gente precisa fazer, guardar os mandamentos. Ok, mas Deus exige que eu guarde o mandamento, por quê? Que nem o Nietzsche dizia, eu não concebo a ideia de alguém que possa querer ser adorado, referindo-se a Deus. Como assim? O adorar a Deus não é por bem de Deus, é por bem nosso. O guardar os mandamentos não é para felicidade e para adoração a Deus, é para o nosso bem. As coisas que Deus pede para nós, todas elas são referentes a nós. Todas para o nosso bem, não para o bem de Deus. E Ele nos recomenda fazermos isso porque Ele quer o nosso bem e porque Ele nos ama. Então, aí Ele diz o trocadilho, se você também me ama, você vai guardar os mandamentos, porque isso vai ser bom para você. E Jesus disse a Simão, não temas, doravante, uma expressão antiga, né, que quer dizer de agora em diante, serás pescador de homens. Eu acho isso aqui tão impressionante, irmão. Se Jesus chegasse para nós assim e falasse dessa forma, você trabalhando, você está lá no teu serviço, fala assim, olha, agora você não vai mais fazer isso aí. Larga tudo o que tu está fazendo e vem e me segue. Será que a gente iria, irmãos? Qual o grau de comprometimento que nós temos com Jesus para a gente aceitar um convite desse? Larga tudo o que tu está fazendo, vem e me segue. E Jesus falou para eles isso. E se você analisar o que eles estavam fazendo, eles passaram a noite tentando pescar, era o trabalho deles. E uma pescaria daquela que Jesus deu para eles, de lotarem os barcos daquela forma, eu garanto que nunca eles tinham feito uma pescaria dessas. E agora, com aqueles 2 barcos lotados, ali na praia, eles puxaram os barcos até a areia, largaram, com peixes, com tudo, e foram atrás de Jesus. Eu acho isso aqui fantástico, gente, fantástico. A escolha, o poder da escolha. Jesus fez um convite, larga tudo, agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos mais pescar peixe, nós vamos pescar gente, venham. Eles simplesmente largaram e foram. Isso é um desprendimento enorme. E eu fico pensando qual seria a nossa reação a esse convite de Jesus. Larga tudo o que tu está fazendo. Mas, Senhor, peraí. Onde é que a gente vai dormir? Onde é que a gente vai comer? Do que a gente vai viver? Ninguém perguntou nada. Simplesmente largaram e foram. Isso é incrível. Aqui, eles fizeram uma escolha. E eles fizeram uma boa escolha. Vamos voltar agora lá para a história do jovem rico. Mateus 19, a gente fez ali o versinho 16, que ele perguntou, fez uma pergunta muito boa para Jesus, dentro do conhecimento que ele tinha. Jesus ainda não havia morrido, não tinha essa teologia ainda de que não precisava fazer nada, ele não conhecia isso, e nem conheciam ainda naquela época isso. Então, ele fez uma pergunta boa. Ok, vamos ver a resposta de Jesus. Jesus não deixava ninguém sem resposta, né? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom mestre, né? Ele fala assim, bom, só existe um. E lá nos outras 2 histórias de Lucas e Marcos, ele fala que bom é Deus. Ok, ele continua. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Eles estavam tendo um diálogo ali. Ok, guardar os mandamentos, daí ele, será que tem outros mandamentos que eu não estou sabendo, né? Daí ele perguntou, quais, Senhor? Quais mandamentos? E Jesus começou a responder para ele, quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. Até aqui Jesus falou 6 dos 10 mandamentos. E aí ele dá a impressão assim que ele interrompeu a Jesus, né, e disse assim, não, tudo isso eu já tenho observado desde muito cedo, desde a minha mocidade eu faço isso.
E aí ele fez outra pergunta: o que me falta ainda? E aí Jesus disse para eles, muito bom, se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus estava chamando ele para ser um discípulo. Ellen White fala uma porção de coisas aqui a respeito dele que eu trouxe aqui no livro, que nós vamos dar uma olhadinha. Mas antes disso eu faço uma pergunta. Por que Jesus pediu para o jovem vender tudo? Ele não podia vender só um pouco? Então, para ir para o céu, a gente não pode ter nada? Não pode ter nenhuma propriedade? Por que ele pediu para aquele jovem vender absolutamente tudo? Aqui nós temos a resposta. Este livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 57, Jesus comenta exatamente, Ellen White comenta exatamente a história do filho, estou trocando tudo, do jovem rico, não do filho pródigo. E aí, o que aconteceu? Aqui no capítulo 57 e a página 365, diz uma coisa muito importante. Por que Jesus pediu tudo para o jovem? Olha o que diz aqui. Esse jovem queria o tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais. Ele desejava aquilo que as riquezas lhe trariam. E entristeceu-se de que existissem essas condições. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. Quanto nós estamos dispostos a fazer o sacrifício? O custo da vida eterna afigurou-se demasiado grande e ele retirou-se triste. Porque, na verdade, ele queria, mas ele também queria a vida eterna, mas ele também gozava de um bom relacionamento ali entre os grandes, entre os príncipes. Ele era um príncipe. E ele não quis abrir mão disso. Que triste. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Por isso que Jesus pediu tudo. Vai e vende tudo. Porque agora nós vamos entrar num ponto muito importante. Deus não quer nada mais do que tudo na nossa vida. Eu não posso pertencer a Deus um pouquinho. 50% para cá, 50% lá. 70% para Deus, 30% para o mundo. Não. Eu tenho que pertencer 100% a Jesus. E essa era a escolha que ele propôs para o jovem rico. Você tem que ser 100%. Vender tudo. Tudo. E aí, então, você vai ter um tesouro comigo. Vem e segue. E olha o que o Ellen White fala a respeito disso, gente. Eu achei muito impressionante. Diz aqui, na página 364, diz que Jesus viu nesse jovem exatamente o auxílio que ele necessitava caso ele viesse a se tornar seu cooperador na obra. Se ele tivesse se colocado sob a direção de Cristo, ele seria uma força incrível para o bem. Ele teria sido um discípulo extraordinário, ele teria feito maravilhas junto com Jesus. O príncipe poderia, de maneira notável, representar o Salvador, pois ele era dotado de muitas qualidades. E Jesus queria usar essas qualidades todas no seu ministério. Mas Jesus anelou vê-lo como seu obreiro. Houvesse esse príncipe se entregado então a Cristo, e teria crescido na atmosfera de sua presença, houvesse feito essa escolha, e quão diferente teria sido o seu futuro. Escolhas. Ele fez a escolha dele, infelizmente ele fez uma escolha errada. Ele fez uma escolha para este mundo. Agora, há muito tempo já, esse moço morreu. A Bíblia nunca mais falou nele, né? Não se sabe o que aconteceu com ele, nem se sabe se ele viveu muito tempo depois ou não, ou foi acometido por alguma doença, por alguma tragédia, sabe-se lá. Não se sabe, nunca mais se ouviu dele.
Mas se ele tivesse se tornado um dos discípulos de Jesus, com certeza muito a gente teria ouvido falar nele. E o mais importante, ele teria morrido sendo selado para a ressurreição do último dia. E agora? O que adiantou ele servir o mundo, ele gostar das coisas, do conforto? É pecado isso? Não, mas naquela situação que ele estava, ele tinha recebido uma proposta daquele tipo, que ele abriria a mão do conforto, abriria a mão da riqueza, viveria sem saber para onde ir junto com aqueles discípulos, mas estaria junto ao Mestre, aprendendo dele. Teria tido uma vida completamente diferente e melhor, teria um futuro aguardando uma vida eterna para ele. Coisa que agora, quando Jesus voltar, ele não vai ter. Então, é muita ilusão nós imaginarmos que nós temos muitas coisas para aproveitar no mundo. É tão ilusório, é tão passageiro. Vocês sabem que eu era uma jovem, acho que mais ou menos uns 20 anos, 19, 20, eu morava lá em Carazinho, e o pastor Silvio chegou lá para ser pastor lá em Carazinho. Eu era uma jovenzinha, estava na faculdade ainda. Quanto tempo já faz isso, né, pastor? Quanto tempo passou? Gente, e o tempo passou assim, ó, assim. E se você se dedicar às coisas deste mundo, se você se enfronhar com a vivência disto, buscando prazeres e buscando alegrias, de que vai adiantar? Muito melhor é você escolher a vida eterna. A Bíblia fala, existem 2 caminhos, mas Jesus aconselha: escolhe o caminho estreito para que vivas. Um é fácil, um é tranquilo. O outro é mais difícil, é mais penoso. Mas nesse você vai encontrar a vida eterna. E são essas escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Não é um dia. Hoje eu escolhi a Jesus. O pastor Silva até falou isso no primeiro sábado do ano. Hoje eu escolho a Jesus. Para você ser salvo, para você se sentir salvo. Ok? Mas e amanhã? Amanhã eu tenho que escolher de novo. Se eu deixar pelas minhas próprias escolhas, amanhã eu vou acabar escolhendo errado. Amanhã eu tenho que escolher Jesus de novo. E é de manhã, e é de tarde, e é de noite. E aí nós colocamos assim, ó. Quais são as minhas fraquezas? Quais são as tuas? A fraqueza daquele jovem rico eram as posses. Essa era a fraqueza dele, por isso Jesus pediu para ele vender tudo. E a sua, qual é? E a sua, meu amigo que está em casa? E a nossa dificuldade qual é? Todos nós temos um tendão de Aquiles, todos nós sabemos o que nós precisamos melhorar na nossa vida. Ninguém precisa vir aqui falar, olha, tu tem que melhorar isso, melhorar aquilo. O que seria esse tudo? Colocar tudo nas mãos de Jesus. Seria o meu orgulho, em primeiro lugar. Por que o orgulho é tão pecaminoso? Por que ele é tão difícil? Ellen White fala, não que ele seja pior do que os outros, mas é que ele é mais difícil de ser vencido. Porque foi onde tudo começou, com orgulho no coração de Satanás. Querendo ser grande, querendo ser exaltado, querendo ser adorado. Eu mereço, eu isso, eu aquilo, eu em primeiro lugar, depois vocês. Eu que devo estar ocupando os melhores lugares, eu que devo estar fazendo isso e aquilo. Gente, o fulano me ofendeu, nunca mais vou falar com ele. E tem gente que age assim. E depois quer pedir perdão para Deus dos seus pecados. Aí quer que Deus perdoe os seus pecados, mas ele não perdoa o seu amigo, o seu irmão. E assim em tantas outras coisas, né? Tantas coisas que o inimigo coloca. Ele coloca um cardápio bem variado de tentações na frente da gente. E se a gente não cai numa, ele vem com outra, e vem com outra, e vem com outra. E ele estuda a nossa vida, ele vê aonde nós temos as nossas dificuldades e vai tentar exatamente ali. E é ali que nós temos que ser fortes e firmes. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição. Que Deus ele te abençoe e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o teu like para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Não esquece de comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.